Vamos orar, dando início ao nosso culto. Céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida celestes não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus tem pra me preparar. E eu na linda cidade, Jesus me dará o lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eterno vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. E eu ali na cidade, Jesus me dará o lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, em Deus não hão de passar. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra ali na cidade, Jesus me dará o lugar, os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia. Quantos podem dar glória ao Senhor essa tarde? Aleluia. Adora Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos louvar o 192, alma cristã. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mandou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário.
Salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal, e oferece graça e tal no Calvário, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus, no Calvário. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Eliabe e assim fazer a vontade do Senhor essa tarde. A que nos for cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, glória a Deus. Saúde, Pai do Senhor. Amém. E a passagem que eu quero deixar para os irmãos fica em Salmo 23, do 1, que fala assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Amém. A continuação eu quero cantar um hino. Fala assim. Aleluia, glória a Deus. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Seu choro não é em vão, seu Deus contigo está, e espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só para te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa. Glória a Deus. A sua promessa. Eu não tenho nada. Aleluia. Nada. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Glorificado e exaltado seja o Senhor para todos os santos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando nosso irmão Eliabe ele falou esse Salmo 23, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você for olhar o texto do Salmo, você vai ver que o salmista ele fala que nada vai faltar, e tem gente que diz: Deus ele me prometeu que nada ia faltar, porque não analisa a Bíblia, né? Glória a Deus. Quando ele diz o salmista que nada vai faltar, não vai faltar tribulação, não vai faltar perseguição, não vai faltar apontamento. Mas tem uma coisa, que Deus ele vai estar contigo em meio a tudo isso. Em meio a tudo isso que você passar, Deus vai estar contigo e nunca vai te abandonar. Glória a Deus. Quando o salmista ele diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Ele não passou pelo vale, mas se ele passasse, ele sabia que Deus ia estar com ele, porque Deus, ele nunca nos abandona, ele sempre está conosco. Independente de tudo que eu e você venha passar, ele é o verdadeiro amigo.
Aleluia. Pode até uma mãe abandonar, mas ele nunca vai te abandonar, não. Sai daqui com essa certeza. Aleluia. Vamos ouvir o nosso irmão da Silva, ele vai louvar o Senhor esta tarde. Medita nesse hino que o Senhor vai falar contigo. Senhor. Amém. Peço que vocês, se souberem, fortaleciam conosco, tendo esta oportunidade de adorar a Deus. Então eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. E que devemos aproveitar sempre essa oportunidade. Porque o momento em que adoramos a Deus é o momento em que temos a oportunidade de estar bem perto. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
vencido por ninguém, aleluia. Só a graça do Senhor ela te basta, glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir o cabo Maxwell e assim fazer a vontade do Senhor. Está mudando situações nesta tarde. O Senhor está mudando quadros esta tarde. Aleluia. A palavra da qual o Senhor colocou no meu coração está lá no Salmos 119, capítulo 119, versículo 143. Aleluia. Esse no qual o irmão estava louvando faz menção, faz referência à grandeza de Deus, à soberania de Deus. Por muitas vezes eu e você fazemos Deus muito pequeno. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, Ele é, Ele faz, Ele estava lá no início e Ele está aqui agora. Os milagres que o Senhor operava, aleluia, glória a Deus, Ele curava, Ele sarava, Ele ainda faz a mesma coisa na minha e na tua vida. Versículo 143 diz assim: aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. Aleluia. A Bíblia fala, o salmista aqui ele faz menção que a aflição e a angústia se apoderaram da vida dele. Quando a gente analisa essa palavra se apoderar, essa aflição estava consumindo, estava afligindo, estava tomando a vida do salmista. Aleluia. Creio eu que ele estava preocupado, estava angustiado, como aqui faz menção na palavra, mas ele diz: contudo, o meu prazer está no mandamento do Senhor, o meu prazer está na lei de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é assim que tem que ser na minha e na tua vida. Como o irmão Henrique falou aqui, nós estamos no mundo. A Bíblia diz que no mundo tem aflição, mas tem de bom ânimo. Oh, aleluia, porque eu venci o mundo. Aleluia, nós diferente na minha e na tua vida. Eu e você vamos passar por prova. Estamos passando por prova. Mas a diferença é que o Senhor está no controle da minha e da tua vida. Quando eu e você guarda o mandamento do Senhor, guarda a sua lei, Ele se levanta do trono e muda o quadro. Ele muda a situação na minha e na tua vida. A sua oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Suba para a cabeça aí, o irmão da Silva, ele vai levar mais de mim. E em seguida a palavra, a melhor parte, o Senhor vai continuar falando contigo. Você vai sair daqui hoje com a resposta que você veio buscar da parte do Senhor. Tenha certeza disso. Curva a tua cabeça aí no teu lugar, que Deus vai falar contigo.
Glória a Deus. Quero chamar o Cabo Lourenço aqui na frente, que vai trazer a palavra essa tarde. E a igreja fica de pé. Vamos orar pelo Cabo Lourenço, para que ele venha falar através da boca dele, ao teu coração e ao meu coração essa tarde. Confesso a vocês que eu me costumo dizer, quando a gente vem para um culto que a gente já recebeu o que veio buscar, eu costumo dizer, se acabasse agora, eu tinha recebido aquilo que eu vim buscar. Acho que bom que Deus está falando desde o louvor nessa tarde. Assim que nosso irmão também está dirigindo, começou a falar também, Deus já começou a falar. E eu também tenho da parte de Deus uma palavra para a tua vida. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 2, depois do verso 23 e o verso 27. Apocalipse 21, verso 2, verso 23 e verso 27. Eu vou ler primeiramente. Queria convidar você de pé, só em reverência à palavra do Senhor, que eu aprendi que a Bíblia aberta já é Deus falando. Aleluia. Diz assim o verso 2 do capítulo 21. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Verso 23. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus havia iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Verso de número 27. E não entrará nela coisa alguma que a contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Poder sentar. Amados e queridos irmãos, eu quero ser bem objetivo no que eu vou falar aqui, até porque falar de Apocalipse, o que a gente está vivendo hoje, é uma coisa muito notória, de maneira geral, que estamos vivendo no mundo. Eu não vim falar de escatologia, até porque para chegar até essa visão que o apóstolo teve, muitas coisas vão ter que acontecer. Desde o arrebatamento da igreja até o tribunal de Cristo, a coisa do Cordeiro, a grande tribulação e tudo que a escatologia diz que vai acontecer. Mas alguns pregadores estudiosos, algumas pessoas se arriscam a dizer que o livro de Apocalipse ele é um livro simbólico, na sua maioria. Algumas da sua linguagem figurativa concordam na sua simbologia, mas o que João viu aqui é real. O que o apóstolo disse que ele viu aqui não foi uma visão figurativa, não foi uma visão simbólica. Eu sei que ver a besta saindo do mar foi simbólico. Eu sei que ver os 7 castiçais de ouro foi simbólico. Eu sei que ver muitas coisas que ele viu foi simbólica. Mas a cidade, a Nova Jerusalém, ela é real. Ela é real. E eu queria tão somente nessa tarde falar de um tema interessante. Qual é o seu maior troféu? Porque vivemos hoje no mundo de maneira que lutamos todos os dias para conquistar um patrimônio, para conquistar nossos bens materiais, para isso temos que gastar tempo, para isso temos que perder o sono, para fazer com que nosso nome, nossa família, nosso patrimônio, nossa carreira seja bem sucedida. Mas existe algo que é interessante. Grandes pessoas que vieram a este mundo levou grandes troféus na vida. Aquele dia chegou em primeiro lugar no Pan-Americano, desde aquele que um dia foi campeão da Copa do Mundo, teve a honra de pegar aqueles troféus. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e olha para a vida de um homem, por mais simples que ele seja, independente do local que ele mora, independente da família que ele veio, independente da sua região onde ele mora, não importa. Quando eu vejo o apóstolo falando da cidade, é uma questão de fé. Apocalipse é um livro totalmente profético na sua maioria.
O que Jesus fala em Mateus 24, Monte das Oliveiras, são sinais do que iria acontecer. Sinais que antecedem a sua volta. Mas o que João ele traz para a gente na ilha de Patmos é coisa maravilhosa. A gente sabe que para o livro ser escrito, o apóstolo ele foi jogado naquela ilha. Onde talvez alguns sucessos naquela época disse: olha, ele é o último dos apóstolos, né? Morreu todos já morreram já todos. Então fala o seguinte: esse aí joga ele lá esquecido na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era tão esquecida que achava que lá João ele ia morrer ali mesmo, ele ia ficar lá jogado, ia ficar ali esquecido como escravo. E disseram: agora na ilha de Patmos, o último dos profetas, dos apóstolos, joga ele lá. Mas foi um lugar onde alguém achou que ele ia morrer, foi um lugar onde alguém achou que ele ia acabar, que o ministério evangélico parou ali. Foi ali que saiu das maiores profecias da história da igreja. Aleluia! Porque aquele homem foi tomado em espírito na ilha de Patmos para ver o que está preparado para aqueles que esperam no Senhor. Foi na ilha de Patmos que Deus tomou ele em espírito e mostrou a ele tudo aquilo que está preparado depois dessa vida. E o que ele vê é coisas grandes. E o que eu trago para a gente aqui nessa tarde, com toda essa visão que ele teve, é quando ele vê a cidade santa. Quando ele vê a nova Jerusalém. Quando ele vê a promessa que Cristo fez. Quando eu disse lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eis que eu vou preparar o lugar, porque quando eu estiver, eu quero que esteja também vós comigo. Aleluia. Que interessante. Jesus tinha dito que ia preparar o lugar, e foi. Aí de repente, anos e anos se passam, um homem vem, é levado em espírito, volta e diz: já está pronto, já está pronto. A nova Jerusalém, ela está pronta. Ele diz: olha, eu vi coisa linda. A cidade quando nós vamos não tem mais dor. Quando nós vamos não tem mais choro. Lá não passa funeral, lá não tem velório, lá não tem noiva, lá é tudo luz, porque a glória de Deus ela ilumina aquele lugar. Todas as coisas que ele viu, e toda a maravilha que ele prometeu, faz com que cada dia eu busque aumentar a minha fé para poder chegar lá de glória em glória. Faz com que cada dia eu entenda que meu maior troféu não está em bens materiais, não que isso seja menosprezado, mas eu não posso ter isso como um troféu na minha vida. O meu maior troféu está no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. O livro da vida, algumas pessoas dizem para mim: olha, não entra nesse negócio aí não, porque esse livro também é simbólico. Eu discordo. Porque lá no Êxodo, quando Deus disse a Moisés que ia matar o povo, Moisés disse: Senhor, se o Senhor matar o povo, risque meu nome do livro da vida. Então o livro é real. E o que é mais interessante, irmão, que eu queria chamar a tua atenção, é que a Bíblia diz para nós que nós não podemos ajuntar tesouro na terra. A gente não pode achar que o nosso maior patrimônio está aqui, achar que nossa maior grandeza está aqui, nos iludir achando que o nosso maior prazer vai ser aqui, se iludir achando que a nossa vitória maior está aqui. Não, ela não está aqui. Ela está preparada, já tudo pronto, aguardando só o toque da última trombeta. Por isso que ele disse: olha, dos teus olhos ele enxugará toda lágrima e todas as tuas necessidades serão supridas. E é tão bom falar na cidade santa, é tão bom falar que lá vai ser só alegria, é tão bom falar que lá tudo é eterno, é tão bom falar que lá não tem noite, não tem treva. Mas só que nessa terra, eu queria dizer uma coisa a você: para chegar lá existe uma condição, e é isso que me preocupa. Existe uma condição para chegar na cidade santa. Temos que ter o nome escrito no livro da vida. Porque tem uma parte na Bíblia que diz: quando chega o juízo final, aí diz que quando o livro é aberto, aqueles que não foram achados com o nome escrito no livro da vida ficarão para a condenação eterna.
E o que me preocupa é isso. É que as pessoas não olham mais para isso hoje. Se preocupa tanto com as coisas terrenas, se preocupa tanto com as coisas desse mundo, e esquece que o nosso maior troféu está em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida de Deus. Isso aqui é real. A palavra de Deus é real. Se eu dizer para você nessa tarde, você não pode ter o dinheiro que você queria, você não pode ter a casa que você queria, você não pode ter aquilo que você desejou, que o ouro e a prata deixam que você não tivesse, mas tu tem algo maior que vai além do ouro e da prata, tu tem algo maior que vai além dos bens materiais, o teu nome está escrito no livro da vida de Deus, aleluia, escrito no planeta de ouro, e quando ela virar para chamar para o toque da trombeta, você vai subir, você vai subir, você vai subir e encontrar Deus nas nuvens. Aleluia. E eu queria insistir de coração, porque isso me preocupa. Como será triste quando os livros forem abertos no juízo de Deus. E eu não queria que o teu nome ficasse de fora desse livro. Eu não queria que o teu nome ficasse de fora para quando ele vinha chamar, você possa subir junto com a igreja. E eu agora queria pedir a você que você refletisse sobre essa visão profética que o apóstolo João teve. E eu queria perguntar se existe alguém aqui nessa tarde que por alguns minutos pode parar de esquecer um pouquinho das coisas do mundo, esquecer das tuas fraquezas, esquecer, eu não posso porque eu estou assim, eu sou desse jeito. E eu digo a você, não te preocupa com a tua condição humana, porque Deus é maior do que todos os seus problemas. Ele diz para você, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Ele quer te ajudar nessa situação. Ainda nessa tarde aqui, tem pessoas que se tomam uma decisão, vai sair daqui com o nome escrito no livro da vida. E eu queria que você refletisse agora, por alguns segundos, se não vale a pena sair daqui com essa decisão. Se existe alguém aqui que ainda não tem o Espírito no livro da vida, ou que até ver escrito, mas por alguns momentos de fraqueza, ou de alguma coisa que aconteceu, você se afastou do Senhor. Eu queria dizer a você que Deus, Ele é como um pai que não se esquece do filho, e sempre está disposto a perdoar, a chamar de volta, e dar tudo que Ele é novamente. Eu queria que você refletisse por alguns segundos no que Deus te oferecer nessa tarde. Ele não quer te dar ouro, Ele não quer te dar prata, Ele quer te dar uma condição, a condição de poder entrar no céu pelas portas, quando a trombeta soar. Eu queria que você refletisse, antes de fazer o convite. Os filhos não vale a pena. Se não vale a pena hoje, segue aqui nessa tarde. E quando você confessar ou se voltar aqui, eu quero dizer a você, numa visão profética que Deus me dá, se você aceitar essa condição hoje, de voltar e se render, um anjo escreverá o teu nome prata de ouro no livro da vida nesse lugar. A colheita completou-se. A minha missão é perguntar. A minha missão é de perguntar nessa tarde. Tem alguém aqui que quer escrever o seu livro da vida? Tem alguém aqui que nessa tarde sentiu que Deus falou com você? Que quer escrever o seu livro da vida? Lembra como você estiver. Tem alguém que quer se voltar para o Senhor, para dar início àquilo que estava parado, para dar início àquilo que aleluia você pelo momento que esqueceu, saiu. Eu quero te dizer que Deus nessa tarde dá mais uma oportunidade. Aleluia, Ele veio buscar. Tem alguém que quer escrever no livro da vida? Tem alguém que quer se voltar para o Senhor nessa tarde? Aleluia, eu só te peço, esquece o mundo. Esquece, por favor, aquilo que te prende. Ouve a voz de Deus dizendo, vem filho, vem filho. Vem filho, não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha para o alvo, olha para o alvo.
estou voltando. Aleluia, eu quero que você também suba. É notícia sem toda parte, Jesus Cristo já voltou. É uma questão de tempo. O Rei está voltando. Não se constranha, não se constranha, por favor. Se alguém que está afastado, ou não é evangélico, com a mão. Aleluia. Não se constranha, só levante a mão. Eu pergunto, você quer voltar, meu Senhor? Não está ouvindo a voz de Deus te chamando. E quer renovar a aliança com Deus nessa tarde. Quer renovar a aliança com Deus? E chegou no livro da vida. Venâncio, quem chegou no livro da vida novamente, volta para o Senhor. Sou aqui à frente agora e eu quero orar com você. Vamos ouvir a voz de Deus nessa tarde. O que falta? Aleluia, o que falta? Aleluia, e a tua força. Tira o bloqueio, aleluia. E hoje a voz de Deus. Hoje nós vivemos mais uma oportunidade. Não desista, não olhe para a esquerda e para a direita. Eu quero que olhando na tua vida, para ficar que vocês estão aqui, para que toda essa oportunidade possa surgir. Mas que a condição de ter um espírito livre da vida, pense nisso. Pense nisso. A importância que é o maior troféu está no livro da vida. Só quem tem o nome do livro da vida dá glória a Deus nessa tarde, porque o maior troféu é a nossa maior alegria saber que essa condição nos dada pelo poder da palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço e fico feliz pela presença de cada um. Venham sempre, aleluia. Essas portas eram sempre abertas, mas que ela continue aberta, não sei até quanto tempo. Porque ainda hoje também pode soar, e a gente pode subir e estar mais aqui. Mas enquanto ela não soa, que Deus continue voltando a você, pois Ele te ama e te ama assim como nos amou. Ele nos amará eternamente em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu faço nosso momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. Depois de uma palavra dessa maravilhosa, você ainda continua endurecendo seu coração para Deus. Como o nosso irmão Lourenço falou aqui, que só vai subir aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Infelizmente, Deus ele tem um plano de salvação para todos. Glória a Deus. Deus ele morreu, Jesus ele morreu para salvar a minha e a tua vida. Ele morreu por amor de mim e você. Ele está sempre de braços abertos para me receber, mas eu e você temos resposta para Ele. Deus ele está aqui esta tarde, talvez seja a última a chance que Ele está te dando. Eu não sei. Mas mais uma vez eu vou perguntar se tem alguém aqui que quer se converter essa tarde para o Senhor Jesus. Amém. Se você não quer, que Deus te abençoe e te dê uma oportunidade. Glória a Deus. Amém, irmão. Agradeço a todos que chegaram aqui esta tarde para ouvir a palavra do Senhor. Quero dizer aos irmãos que nossos cultos vão ficar sendo na terça e na quinta. Dizemos hoje porque amanhã é formatura e vai ser liberada na tarde possivelmente. Então, e para não vir confundir a vida dos irmãos, o culto vai ficar na terça e na quinta, por causa do meu expediente na segunda-feira, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar e encerrar nosso culto.